Só que aqui, irmãos, estão entendendo? Entre todos esses aqui, né, alguém se distinguiu, que era Gideão. Mas por que Gideão se distinguiu? Primeiro, porque ele era valente. Tem traduções aqui que no versículo 2 do capítulo 6, é como diz assim, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Tem traduções diferentes. Algumas traduções, né, ele diz valoroso. Algumas traduções ele diz valente. Né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Deus percebeu essa diferença em Gideão. Ele não era nem medroso, né? Ele não era nem medroso, né? E não era nem, enfim, negligente. Não era nem corrupto. Tanto que estava todo mundo, né, intocado, literalmente, estava todo mundo escondido e ele estava ali, né, pelejando. Ele estava ali trabalhando. Estava ali tomando conta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ó, estava trabalhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Ele estava pelejando pelo que era dele, né? Ele estava lutando pelos seus direitos, né? Estava lutando por uma vida melhor, né? Estava lutando, enfim, pelo seu sustento. Ele não estava escondido, ele estava ali lutando. Então, queridos, olha só, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Mas então, queridos, olha só, a gente olha o seguinte aqui, a gente percebe o seguinte. Gideão se distinguiu, e é assim que, só desse jeito que nós poderemos agradar a Deus. Essa é a única maneira, irmãos, essa é a única forma, esse é o único jeito que nós poderemos agradar a Deus, não tenha dúvida disso. Nós só seremos capazes de agradar a Deus se nós tivermos coragem de lutar contra as obras do diabo, porque senão nem adianta ser crente, eu já falei isso. Eu já falei isso para um monte de crente, você está entendendo? Se fosse para me ser crente igual muitos crentes, eu preferia ficar no mundo, eu já falei isso. Eu já falei, se fosse para me ser um crente omisso, fosse para me ser um crente negligente, fosse para me ser um crente corrupto, fosse para mim andar com a Bíblia na mão, você está entendendo? Uma vestimenta de cristão, ostentar um vocabulário, fazer uma linha espiritual, ser um ator, ser um falso profeta na sociedade, você está entendendo? E por dentro ser um hipócrita, né? Igual o exterior do copo, né, e do prato, né, que por fora está limpo, né? Tá brilhante, né? Mas por dentro está cheio de imundícia, igual uma sepultura, né? E igual uma sepultura, por fora adornada, por fora, né, revestida, enfim, por fora, enfim, é uma coisa, por dentro é outra. Se fosse para mim ser um crente assim, eu preferia ficar no mundo. Ou seja, se for para mim ser um servo de Deus, né, e não lutar contra o pecado com legitimidade, com imparcialidade, da maneira que eu faço, eu preferia ficar no mundo. Só que eu falo, eu não estou dizendo que o mundo é melhor, claro que não, eu detesto o mundo. Se eu não vivesse na presença de Deus, eu seria o cara mais infeliz do mundo, porque eu não me identifico com o mundo. Você está entendendo? Eu não me identifico com as coisas do mundo, né? Com o pecado, com a iniquidade. Os comportamentos, os hábitos das pessoas, você está entendendo? O padrão de caráter, enfim, as atitudes. Eu não compactuo com aquilo, eu não me identifico com aquilo. Se eu vivesse fora da presença de Deus, eu seria infeliz, né? A minha vida eu dedico ao Senhor por isso, porque é Deus que me realiza. Em Cristo, você está entendendo que eu consigo satisfazer a minha alma, o meu coração, que eu consigo me realizar. Como homem, como pessoa, como pastor, né? Como profissional também, que eu sou um profissional do Evangelho, né? Sou um missionário, um servo de Deus. Em Cristo eu me realizo completamente. Mas é o que eu falo para vocês, se fosse para mim ser um crente igual muitos crentes aí,
Inclusive, queridos, eu quero falar para vocês aqui, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, eu preciso encontrar um cristão nesse mundo. Eu preciso encontrar um cristão íntegro de verdade nessa vida, que não seja corrupto. Você está entendendo? Que não venha compactuar com essa corrupção do tráfico. Eu preciso encontrar um crente, um cristão, um servo de Deus abençoado, uma pessoa realmente de bem, uma pessoa realmente honesta, uma pessoa realmente fiel a Deus, santificada, consagrada, ungida, sabe por quê? Para me voltar a acreditar no ser humano, porque eu desacreditei totalmente no ser humano. Hoje eu não acredito mais em crente. Você está entendendo? Hoje eu não acredito mais em cristão. Você me desculpa eu falar isso com você. Você me desculpa a franqueza. Você está entendendo? Eu estou falando com as pessoas que eu convivi. Os cristãos que eu convivi. Não estou falando de gente errada não, que eu nunca convivi com gente errada não. Eu estou falando entre os cristãos que eu convivi, entre os evangélicos. Você está entendendo? Que eu interagi. Entre os religiosos que eu me integrei, né? Eu só vi canalha, eu só vi hipócrita, eu só vi corrupto, você está entendendo? E isso me frustrou tão grandemente com essas pessoas, tanto que eu fundei o Ministério Cordeiro de Deus, você está entendendo? E comecei a me dedicar ao Senhor, né? Separadamente desses grupos, né? Com exclusividade, né? De uma maneira particular. É claro que Deus pregou a unidade. Deus ele é a favor da unidade, da integração. Deus ele quer a integração dos ministérios, a unificação dos ministérios e a integração dos cristãos. Jesus falou, a palavra fala, né? Que maravilhoso é e agradável que os irmãos vivam unidos, mas eu não acredito mais em crente. Eu não acredito mais. Você até me desculpa eu falar com você. Ainda bem que eu não conheço muitos ainda. Tem muita gente que eu ainda não conheço. Você não está na lista. Você está entendendo? Mas também eu não te conheço também, eu não posso botar minha mão no fogo por você. Mas os que eu conheço, você está entendendo? Enfim, eu queimei não só a mão. Você está entendendo? Mas eu me queimei o corpo todo. Então eu quero falar para você. Então é o que eu quero dizer para vocês, queridos. Eu preciso encontrar um cristão nesse mundo, nesse Brasil, nesse estado do Espírito Santo, nessa cidade. Eu preciso, gente, pelo amor de Deus, eu preciso encontrar um crente que realmente pense igual a mim. Um crente que realmente seja totalmente voltado para Deus, que não seja submisso às coisas do mundo, que não tenha conchavo com as coisas do mundo, que não seja escravo dessas potestades malignas e que, enfim, com legitimidade, assim como eu faço, com integridade, com imparcialidade, né? Enfim, se posicione contra as obras do diabo. Porque se for para não lutar contra as obras do diabo, não adianta. Aí falam de tantas coisas, né? Falam de tantas coisas. Você está entendendo que até são importantes. Até são importantes, né? Falam contra a idolatria. Falar contra a idolatria é fácil. Falam contra o homossexualismo. Fazer guerra com o viado, falar de homossexual é fácil. Né? Igual você vê aí Silas Malafaia, né? Pra cima dos viados. Silas Malafaia quer botar banca. Não estou defendendo homossexual, não. Estou falando com todo respeito, também não sou homofóbico, não. Eu sou um cidadão, né? Eu sou um cidadão consciente. Eu conheço, jamais, como eu sempre falo, respeito todas as pessoas. Por mais que a gente não concorde, não tenha afinidade com certas atitudes, a gente respeita. Isso aqui não é questão de homofobia. Mas é verdade, eu não estou defendendo não, que eu também não tenho afinidade com homossexualismo, nunca me envolvi com homossexualismo, você está entendendo? Nunca me envolvi com homossexualismo, eu tenho gastura de homossexualismo, isso não é homofobia, eu estou falando assim, eu não teria coragem nem capacidade,
Eu não teria condição fisiológica, você está entendendo, de ter uma relação sexual com outro homem. Eu não seria capaz de ter uma ereção. Deus me livre, eu já não sou chegado a sexo, eu já falei, eu não gosto nem de sexo, eu gosto. Né? Eu sou assexual estrito, é verdade, eu não gosto de sexo, a verdade é essa. Eu tenho nojo de órgão genital, você está entendendo? Eu tenho nojo de órgão genital. Estou falando é disso aqui mesmo, eu estou falando é de órgão genital. Eu não sou chegado a sexo, eu sou hétero, 100% hétero, tenho a minha sexualidade definida, nunca tive envolvimento com homossexualismo, isso aqui não é homofobia, estou falando o seguinte, não estou defendendo, também sou contra o homossexualismo. Por mais que eu respeite, né? Mas que eu procure compreender os homossexuais e eu ore por eles, eu tente também através do meu canal no YouTube, porque agora eu estou no YouTube também, glória a Deus. Olha aí Deus aumentando. O diabo quer parar a obra, né? O diabo quer parar a obra. O diabo quer acabar com essa obra, você está entendendo? Quer acabar com a minha vida, quer acabar com o meu ministério. E Deus está expandindo, Antigamente eu comecei pregando evangelho dentro do ônibus, entrando em coletivo, disputando alma com o diabo. Que ser pastor dentro de uma igreja ganhando 10 mil reais por mês, ganhando 20 mil reais por mês é fácil. Com Corolla blindado no estacionamento da igreja, cheio de segurança, é fácil. Ser pastor dentro de um estúdio, cheio de maquiagem, né? É fácil. Você está entendendo? Eu quero ver você disputar alma com o diabo, igual eu sempre fiz por aí, ó. Entra dentro de um coletivo por aí, na cara e na coragem, e começa a pregar a palavra de Deus, para você ver como que Satanás vai se levantar contra a sua vida. Ali que você vê, você está entendendo? Quem é o verdadeiro cristão, né? Então, tipo assim, eu comecei pregando evangelho nos ônibus, evangelizei, já preguei, já fiz a obra, já preguei em todo lugar decente para toda pessoa digna de ouvir. Já fiz todo tipo de trabalho missionário, né, orientado pelo evangelho, fundamentado na palavra. Já fiz todo tipo de trabalho. Meu ministério é um ministério completo. Você está entendendo? Mas aí Satanás fez de tudo lá em Vitória, quando eu pregava o evangelho dentro dos ônibus lá em Vitória. Em todo lugar. Fez tudo para me censurar, tudo para me impedir. Colocava gente no ônibus até para me agredir. Você está entendendo? Colocava gente, crime organizado lá em Vitória, colocava gente, pagava, dava dinheiro para as pessoas. Você está entendendo? Para entrar dentro do ônibus, fazer tumulto, criar problemas, só que eu sou muito decente. Você está entendendo? Eu não gosto de baixaria, eu sou pacífico, eu sou apaziguador, eu evito problema, nunca dei um tapa em ninguém na minha vida, sou pacífico, inofensivo, indefeso, entendeu? Não, mas eu estou falando aqui com todo respeito, você está entendendo? Igual, por exemplo, o Abílio Santana. O Abílio Santana, eu tenho um respeito profundo por Abílio Santana, né? Já ouvi todas as pregações dele no YouTube, na internet, né? Já até o vi pregar pessoalmente, né, em eventos, né, não tive a oportunidade, até a honra de conhecer pessoalmente, mas assim, só fazer um comentário que, por exemplo, Abílio Santana, né, não sei o que, agora que eu sou deputado, agora que eu me elegi, que Deus me colocou, né, de autoridade, não sei o que, eu quero lutar, quero fazer a obra de Deus, eu quero lutar contra o mal, eu quero lutar contra as obras do diabo, na força de um touro selvagem, na fúria de uma leoa parida. Que leoa parida é essa, meu amigo? Que fúria é essa que você está contra as obras do diabo? Enfim, que atitude você está entendendo que você está tendo realmente em relação àquilo que importa? Meu Deus do céu, né? Se eu tivesse no seu lugar, se eu tivesse aí na Assembleia Legislativa, eleito deputado estadual, eleito deputado federal, pelo menos um vereador, eu estou querendo, olha só, por favor não me leve a mal, por favor não me leve a mal, eu estou querendo fazer uma parceria com candidatos a prefeito nessas eleições agora, não estou querendo me envolver com política, por favor, entenda. Não é corrupção da minha parte, não é negligência da minha parte.
Eu estou querendo fazer uma parceria com candidatos a prefeito, de apoiar algum candidato, né? Me unir, me vincular a algum candidato. Não é nem questão de se unir a partido, essas coisas não. Você está entendendo? Eu quero fazer uma parceria com candidatos a prefeito para ver se ou seja, me oferecendo a apoiá-lo na sua campanha, me oferecendo a ajudar a elegê-lo, né? Me oferecendo a ajudar a eleger, né? Com a condição de ele me oferecer um posto, uma secretaria, né? No setor de segurança pública municipal. Meu Deus do céu, já pensou eu de secretário de segurança pública municipal aqui em Alegre? Eu não deixava ninguém vender uma pedra de crack aqui em Alegre. Ninguém ia vender nas ruas, ninguém ia vender droga aqui em Alegre. Se eu fosse secretário municipal aqui, de segurança pública aqui, trabalhasse na prefeitura, secretário municipal nomeado pelo prefeito, se algum prefeito aqui me colocasse na secretaria municipal, me desse liberdade, me desse respaldo, autoridade, eu tipo assim, eu dou minha palavra aqui de honra, eu não deixava ninguém vender uma pedra de crack aqui nas ruas, igual eles vendem escancarado aqui. Ninguém ia vender um baseado aqui, você tá entendendo? Eu ia caçar traficante aqui, você tá entendendo? Igual garimpeiro procura ouro debaixo da terra, é isso que eu quero falar pra você. Você está entendendo? Então, eu estava até querendo fazer uma parceria com um candidato a prefeito aí, ajudar a eleger, com essa condição dele me nomear secretário municipal de segurança no município, ainda mais cidade interior. Por que cidade interior tem boca de fumo para tudo quanto é lado? Sabe por quê? Não é porque a polícia é incompetente, porque a polícia não dá conta não, porque a polícia não tem efetivo não, é porque é corrupção mesmo. Você pode ter certeza. Cidade Alegre está impregnada de tráfico de droga, é boca no querosene, é boca na Rua 13, é uma vergonha ali na Rua 13 ali, ó. Tem mais de 5 policial, tem um monte de policial que mora na rua de cima, tem um monte de policial que mora na rua de baixo, você tá entendendo? E os caras vendendo droga ali, ó, tá igual favela do Rio de Janeiro. Na Guararema também tem um movimento, lá na Vila Alta tem outro movimento, lá na Charqueada tem outro movimento, você tá entendendo? Então, em uma cidadezinha de interior. Por que a cidade está cheia de tráfico de droga? Você chega lá segunda-feira, de manhã, a boca está lá igual uma empresa aberta. Você chega na hora do almoço para pescoçar, tá do mesmo jeito. De tarde é a mesma coisa, de noite é a mesma coisa, de madrugada a mesma coisa. Por quê? Será que a polícia não sabe disso? Esses dias um policial aqui em Alegre teve a coragem de falar para mim, teve a coragem, eu posso até falar que é cara de pau, de falar pra mim que não sabia que tinha boca de fumo ali no escadão na Rua 13. Sendo que tem mais de 10 anos que eu cagueto aquela boca ali. Então, tipo assim, isso é o quê? Corrupção, meu amigo. Corrupção. E eu não sou corrupto. E é por isso que perseguiram Jesus. Por isso que perseguiram Jesus. Vocês podem ter certeza. Então, meu Deus do céu, eu deputado federal, colocava Magno Malta no bolso, rapaz. Eu reduziria a CPI do narcotráfico de Magno Malta a 0, de tanta coisa que eu faria. Você está entendendo? Me destacaria mais que Rodrigo Maia, né? Me destacaria mais que Sérgio Moro, deputado. Você está entendendo? Então, é o que eu quero falar para vocês. O que o Brasil precisa é de pessoas íntegras. O que a sociedade precisa é de pessoas honestas. Você está entendendo? E por isso que eu falei para vocês. Lutar contra homossexualismo, protestar contra o homossexual, por mais que seja importante, orientar sobre isso, contra a idolatria, falar de macumba, é o que mais crente fala. Não vem com esse negocinho de macumba não, rapaz. Vem com esse negocinho você já reparou como é que tem muito crente assim? Né? Não sei o que, não sei o que, obra de macumba. Que obra de macumba, rapaz? Crente vai ter medo de influência espiritual? Eu já falei, você pode colocar os macumbeiros tudo aí do Brasil inteiro. Pode chamar os bruxos que flutuam lá da África para fazer macumba para mim. Eu dobro o meu joelho e cai tudo por terra. Sabe o que você está entendendo? Porque espiritualmente
Espiritualmente, Satanás não conseguia afetar Jesus. Né? Espiritualmente, Satanás não conseguia afetar Jesus. Ele não conseguia afetar Jesus espiritualmente, né? Ele não conseguia afetar Jesus espiritualmente, né? E ele, enfim, no âmbito material prejudicou Jesus. Então é o que eu falo para vocês. Eu quero ver, é isso que está faltando na igreja. Por que a igreja não faz isso? Por que quando você chega numa igreja para falar com o pastor que você é outro pastor, que você é outro cristão, que você faz trabalho de combate às drogas, por que ele não te apoia? Sendo que isso é preceito bíblico, isso é uma questão clara da lei, isso é constitucional. Isso é uma questão democrática, é teocrático, isso é uma questão de legislação. Antes de ser uma questão bíblica, é uma questão constitucional. Por que a igreja não apoia? Lá em Vitória eu bati na porta de tudo quanto é pastor, por isso que eu sou revoltado. Por isso que você me vê criticar muito aí, ó, evangélico, esses falsos cristãos. Eu bati na porta de todos os pastores lá em Vitória. Não tem um pastor que não me conhece lá em Vitória. Você está entendendo? Eles não só deixavam de me ajudar, como também eles não deixavam os membros da igreja deles se envolver com o combate às drogas. Sendo que se a igreja se unisse, aqui ó, Gideão com 300 homens venceu os midianitas. Né? Olha só, eles estavam fazendo o que era mal perante o Senhor. Só que não era todo mundo corrupto, né? Uns eram corruptos, estavam fazendo o que era mal, mas outros não eram corruptos, mas literalmente tinham que dançar conforme a música, tinham que se sujeitar. Né? É igual numa comunidade de periferia, de uma metrópole. Nem todo mundo é desonesto. Você não pode falar que ali só tem pilantra, só tem canalha. Claro que tem pessoa de bem ali, claro que tem pessoa ali que não tem envolvimento e que não... Claro que tem pessoa que não compactua com a corrupção, com as drogas. Mas mesmo assim também não tem coragem, você está entendendo? Não tem coragem de mover uma palha. A verdade é essa. E isso acaba tornando essa pessoa semelhante. Acaba pelo menos inútil. Essa pessoa se torna. Então, queridos, olha só, louvado seja o nome do Senhor. Olha só que impressionante. Continue assistindo aqui que eu quero concluir para vocês. Mas aí, gente, como eu estou falando para vocês, vocês estão entendendo? Você não vê esse tipo de atitude. Eles não apenas, né, deixavam de me apoiar, né, de me dar espaço, ou seja, não convidar o pastor para pregar aqui na nossa igreja. Gente, isso que eu acho absurdo, isso é um atestado de corrupção. Eles são contra combate às drogas. Você está entendendo? Por exemplo, tem um traficante ali, um criminoso, tem um traficante, tem um criminoso. E, vamos supor, vou falar um exemplo aqui, Ilha do Príncipe e Morro do Quadro. Duas comunidades lá em Vitória que se degladiam. Né? Eles vivem em conflito, né? Eles vivem em colisão. Duas comunidades que vivem em rota de colisão. Dois movimentos, né, que são rivais, né, no tráfico lá em Vitória. É uma rivalidade antiga, é uma tradição. Tem mais de 30 anos que existe essa rivalidade entre Ilha do Príncipe e Morro do Quadro. Antigamente era muito mais severo, era muito mais grave. Criminosos da Ilha do Príncipe eram desafetos do Morro do Quadro e vice-versa. Assim também como existe em muitas comunidades ali em Vitória. Né? Tem muitos bairros ali, né, que um rivaliza com o outro. Mas, por exemplo, vamos supor que tem um traficante, né? Vamos supor que tem um traficante do Morro do Quadro, né, que está na área da Ilha do Príncipe. E vamos supor que aqueles elementos ali não saibam quem é aquele indivíduo. Aí você chega e fala assim, ele está lá na comunidade, vamos supor, o traficante lá do Morro do Quadro está na Ilha do Príncipe. Aí você é um pastor. Um exemplo, você é um cristão. Aí você vê o traficante lá do outro bairro ali, você sabe que é rival, você sabe que eles não têm afinidade, que eles não se identificam.
Você sabe que eles são inimigos, né? Aí você chega e fala assim, ó, você chega lá pros caras da boca e denuncia o cara pra eles. Fala, ó, o cara tá aí, ó, o cara lá do outro movimento lá, ó. Ó, tem um cara do Morro do... Eles fazem isso na ilha direto. Eles fazem isso na Ilha do Príncipe direto, na década de 90. Quando subia gente lá de fora lá, né? Chegava alguém e já falava pros caras, ó, tem gente do Morro do Quadro aí. Aí vinha todo mundo com pedaço de pau, pedra, faca. Era tiro, porrada e bomba. Você tá entendendo? Quando... já aconteceu muita fatalidade ali por causa disso. Aí vamos supor, o cara lá do Morro do Quadro tá na Ilha do Príncipe. Aí chega um crente e fala assim, vai lá na boca e fala, ó, o cara ali, ó, o cara lá do Morro do Quadro. O que eles vão fazer? Eles vão pegar, vão matar o cara. Eles vão exterminar o cara, literalmente. Eles vão detonar o cara. Né? E isso não é bom você fazer. O crente não pode fazer isso, fazer um negócio desse. Aí você está entregando ele na mão do diabo. Agora, quando você faz uma denúncia, eu quero que vocês entendam isso. Quando você faz uma denúncia para as autoridades que são constituídas por Deus, que vão agir conforme a lei, no intuito de interferir naquele mal ali, o intuito, você está entendendo, de produzir justiça e juízo, pelo menos na teoria essa é a função, a gente está até reclamando aqui que na prática isso não acontece, mas pelo menos na teoria essa é a especialidade, esse é o propósito, né? Esse é o protocolo. Mas aí você entregar uma pessoa para as autoridades, você entregar um mal para as autoridades, você conduzir um mal até as autoridades competentes, você não está cometendo uma injustiça nem uma maldade. Maldade é se você deixar de fazer isso. Você está entendendo? Porque o efeito da justiça será a paz. O efeito da justiça será a paz. Né? Deus ele faz guerra para que se estabeleça a paz. Né? Deus faz guerra para que se estabeleça o bem. Desde os tempos mais primitivos. Sempre que houve uma situação de iniquidade, Deus sempre interferiu dessa forma. Então é isso que eu não entendo da parte desses crentes. É isso que eu acho absurdo, você está entendendo? Eles não apoiam, eles são contra o combate às drogas. Quando você fala você tenta convencê-los, você tenta fazer uma parceria com eles, você tenta fazer uma aliança, uma coligação, né? Enfim, com o ministério deles, né? Eles reprovam totalmente, como se aquilo fosse errado, como se você estivesse fazendo uma coisa errada. Isso para mim que é revoltante, que é um atestado de corrupção. Você está entendendo? Isso é um atestado de negligência. Né? Isso é a omissão. A omissão é tão grave, né? A omissão é uma negligência tão grave quanto praticar diretamente o mal. Né? Então, queridos, é isso que eu quero falar para vocês. Né? É muito fácil falar contra idolatria, né? Falar contra macumba, falar de macumba, falar de homossexualismo, por mais que existam hoje, né? Por mais que existam hoje, enfim, leis, né? Que preservem a imagem, a integridade dos homossexuais, né? Dos grupos LGBTs, por mais, né, e falar de homossexualismo todo mundo fala, todo pastor fala, é fácil. Você está entendendo? Agora, eu quero ver, Deus quer ver, fazer igual o Gideão. Né? Eu quero ver, enfim, se posicionar contra as obras do diabo. Por mais que essas coisas sejam importantes, né, essas coisas que eles falam, essas coisas que eles fazem, sejam importantes e estão incluídas dentro do contexto da obra de Deus, fazem parte do contexto da obra de Deus, né? Enfim, isso se tornaria, né, de uma certa forma até insuficiente se não houver um conjunto completo. Se não houver um conjunto de ações, né, um conjunto completo, um conjunto complexo, enfim, isso acaba se tornando inútil, isso acaba se tornando inútil, isso acaba se tornando fútil, isso acaba se tornando, né, vão, acaba se tornando insignificante, a palavra é essa. Então, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Gideão recebeu o chamado, né? Aleluias. Gideão recebeu o chamado de Deus, Deus enviou o anjo do Senhor,
até a ele. E olha só quem era Gideão, era do povo de Israel, ou seja, existia a promessa de Deus sobre eles, existia a promessa de Deus sobre eles, mas ele era de uma família idólatra, ou seja, ele cresceu, né? Ele criou-se dentro de um meio, né? Enfim, que procedia fora da vontade de Deus. Ou seja, não era a pessoa mais indicada para Deus escolher. E mesmo assim Deus escolheu ele. Por quê? Porque Deus olha o coração do homem. O coração de Gideão era diferente. Deus sabia que ele era íntegro, ele era capaz. Então a palavra quando fala aqui, ó, o Senhor é contigo, homem valente, a gente pode ter liberdade para traduzir isso aqui também da seguinte forma: o Senhor é contigo, homem capaz. O Senhor é contigo, homem promissor. Ou seja, você é capaz. Eu escolhi você porque você é capaz. Né? Porque você tem possibilidade, porque você tem condição. Claro que você pode fazer isso. Né? O que ele quis dizer quando ele chamou Gideão de valente, e quando ele chamou Gideão também, em outras versões, quando fala, chama ele de virtuoso, a gente pode entender dessa forma: você é capaz. É possível. Né? Você é apto a fazer isso. Você consegue, Gideão. É porque você consegue. Né? Então, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Amados, o anjo do Senhor apareceu, né, para Gideão. Quando eu falo, eu não gosto nem de ficar falando, irmão, para não parecer sensacionalismo. Você está entendendo? Mas quando eu falo de questões espirituais, quando eu estou muito espiritual, eles falam que eu sou doido. Quando eu tento ser mais natural, para não pensarem que eu sou doido, aí eles falam que eu estou na carne e falam que eu não sou crente. Você está entendendo? Então, queridos, olha só, louvado seja o nome do Senhor. Continue assistindo aqui que eu quero concluir.